A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos. Meu nome é Adilson de Abreu, sou pastor da Igreja de Ressurreição em Cristo da cidade de Cardoso. Aos que não me conhecem, sou mais um servo de Deus, assim como tantos outros, e temos acompanhado toda essa movimentação. Nós percebemos que existe uma batalha espiritual muito forte, vai além da compreensão humana que vive na carne e não discerne das coisas espirituais. Mas nós, não por sermos melhores, mas por sermos privilegiados e sermos chamados por Jesus Cristo para sermos sal e luz da terra, é por obrigação nossa clamarmos por todas as autoridades constituídas, como diz no livro de Hebreus 13. Mas existe algo muito importante e que devemos lembrar, em que Deus, nas Escrituras, Ele sempre trabalhou com homens, né? Homens que Ele escolheu para que estivesse à frente, trabalhando em favor do reino e dando um exemplo do que significa servir a Deus. Eu acabei de orar agora e dentro do meu clamor, dentro do meu pedido especial a Deus, sabemos que hoje o Sérgio Moro, um homem da qual o nosso presidente o chamou para fazer parte de um projeto para destruir, não pela força da mão do homem, mas pela honestidade e principalmente pela intercessão do justo, porque potestades malignas não se vence com leis, porque leis elas podem de alguma forma mudarem, até mesmo a Constituição no nosso país, ela não é integralmente cumprida. Hoje nós temos a Corte Suprema, que é o STF, e ele tem mais poder que o presidente. E essa corte, ela sem sombra de dúvida, administrada por potestades satânicas, homens e mulheres que estão ali, não diria todos, mas uma grande maioria, são pessoas influenciadas por essas potestades que dominaram e que dominam esse órgão, né, que não respeita o executivo, que não respeitam o legislativo, eles são judiciários. E dentro da cabeça deles, naturalmente, por uma influência do próprio maligno, porque se tivesse alguém de Deus ali dentro, pessoas que tivessem temor a Deus, um dos juízes que estivessem ali e tivesse o temor de Deus, naturalmente ele compreenderia que tudo não passa de uma manipulação de Satanás, porque a nação está se transformando numa nação cristã autêntica, né? Era uma nação cristã católica, e nós sabemos que existe uma doutrina dentro da Igreja Católica que fere os princípios de Deus. E a Igreja Evangélica, ou protestante, como querem dar o nome, ela veio com sua regra de fé, que é a Bíblia. Embora haja controvérsias, haja diferentes visões de doutrinas,
Mas há algo em comum entre os evangélicos, isso aí é inevitável. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E aqui o Senhor me deu em Daniel capítulo 6, depois de uma oração em favor do que o Sérgio Moro falou lá no STF. Foram 6, 7 horas de reunião fechada e você sabe como funciona isso. Se ele tem gravado tudo que ele conversou há 1 ano e quase 6 meses com o presidente, ele tem tudo, os prints, as gravações, enfim, como é que você grava conversas particulares com o seu presidente. E o Senhor me deu aqui em Daniel 6. Eu falei, pai, o Sérgio Moro já foi um exemplo de honestidade, caráter. Um homem que arrebentou com uma corrente de Satanás, que é o PT, e vocês sabem muito bem disso, de tudo que aconteceu com esse partido, dos seus líderes e comandados, enfim, todo o dinheiro que foi corrompido, copiado, arrancado de uma nação pobre, trabalhadora, honesta. E esse juiz teve muita ousadia e foi para cima e houve conflitos e confrontos, houve expectativas de um país melhor. De repente entra um Jair Bolsonaro, um homem que, é claro, ainda não está totalmente liberto e convertido, ele ainda não teve esse encontro com o Espírito Santo. É um homem cheio de divergências e não quero entrar nesse mérito, mas de todos os presidentes que já existiram aí, desde a era de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, essa turma toda aí que é o primeiro presidente, eu tenho vou fazer 53 anos agora, se Deus permitir, é o primeiro presidente que eu vejo falar sobre Deus, colocando Deus acima de tudo, acima de todos, né? E que luta contra o aborto, ideologia de gêneros abertamente, e que falam que ele foi um deputado com 28 anos, mas que não teve tanto méritos na sua carreira como deputado. É óbvio, um deputado só não faz andorinha, não faz verão, né? Ou seja, uma andorinha não faz verão, um deputado não consegue sozinho aprovar medidas e leis quando há uma facção, há potestade. Mas vai vasculhar a vida dele, logo a gente percebe que não existe, em termos de corrupção, de acordos, de contratos, não se achou absolutamente nada. Agora, o Senhor me deu em Daniel 6, que diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Dário, um rei, constituiu 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, de 120 foi para 3, dos 3, o rei precisava de alguém da sua confiança, e ele separou Daniel. Ele tinha em Daniel essa confiança, porque o rei ele sofria ameaças de morte, né? O rei ele era cercado de pessoas, mas todo homem que é cercado de muitas pessoas, ele pode esperar que alguém vai traí-lo, pode esperar que alguém vai tentar derrubá-lo. E foi o que aconteceu. Ele escolheu Daniel, que ele via integridade em Daniel.
o respeito que Daniel tinha por Deus, a devoção, e os demais com ciúmes, com raiva, como está acontecendo hoje, né? Coloca um Bolsonaro que não fecha acordo com os partidos, que não distribui cargos e funções e ministérios, porque você sabe, né, quando um partido pega um ministério, o ministério recebe verbas, e muitas verbas, e cada ministério tem que administrar essas verbas. E é claro que essas verbas não são repassadas a estados e municípios, porque muita coisa dessas verbas ficam paradas nas mãos de inescrupulosos. Então ele fez um ministério técnico que não tivesse ligação com partidos. Os que tinham ligação com o partido, que o apoiaram, o traíram, né? Joyce Hoffmann, Alexandre Frota. Aliás, Alexandre Frota, que me desculpe, com todo respeito, Alexandre Frota, sinceramente, eu não sei o que você está fazendo aí. E o que mais me causa um espanto é que te colocaram aí não porque votaram em você, é porque a sua legenda recebeu muitos votos e foi dividida e você acabou entrando nessa. Né? Mas, deixa pra lá, vamos voltar à palavra. Daniel foi colocado à prova. Os homens com inveja da postura de Daniel, da força de Daniel, então tentavam procurar alguma coisa contra Daniel. Eles precisavam ver alguma coisa contra Daniel, mas não pegavam nada contra Daniel. Eles buscaram. Aqueles 120 presidentes que estavam com ciúmes, que queriam um lugar de Daniel, para tentar, de alguma forma, levar ao rei alguma falha dele, mas não conseguiram. Então eles bolaram um plano para que o rei fizesse lá um edito que durante 30 dias ninguém poderia colocar o joelho no chão para adorar nenhum tipo de Deus, a não ser o próprio rei. Resumindo, essa foi uma lei que eles criaram porque eles sabiam que Daniel não ia se prostrar diante do rei, que Daniel não ia abrir mão de pôr o joelho diante de Deus, como ele fazia 3 vezes ao dia, abrindo a janela em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava agradecendo a Deus. E os homens saberam disso, vamos pegar ele pela lei do Deus dele. Como ele não vai negar o Deus dele, ele vai quebrar a lei do rei. Convencer o rei editou. Conforme o rei selou, aquilo não pode ser revogado. Aqueles que fossem pegos adorando outro Deus durante os 30 dias, seria lançado na cova dos leões. Daniel continuou a sua prática. Para ele, nada mudaria. O rei tentou persuadir, tentou mudar essa regra, não pode. Enfim, ele foi para a cova dos leões. O Jair Bolsonaro vai para a cova dos leões. Porque o STF, que é a Suprema Corte hoje, todos estão conjuminados. Assistindo um vídeo essa semana de todos os ministros do STF elogiando o Alexandre, o ministro do STF que impediu a posse do novo diretor da Polícia Federal, que também tem nome de Alexandre, por indicação do presidente Bolsonaro. Todos os ministros elogiando a ação desse Alexandre
E ele tem um passado assim, sem condições nenhuma de estar à frente de um STF. Aliás, metade dos que estão lá não tem condições nenhuma. É indicação de presidentes como Fernando Henrique Cardoso, né, que detonou o país, que é um presidente, um ex-presidente, que se pudesse legalizava o uso das drogas. Lula, então, nem se fala. A Dilma e, por fim, o próprio o Alexandre, que foi indicação do Michel Temer. Essa última indicação foi amigo do Michel. O esquema está montado. E Deus me deu essa palavra. Daniel 6. Que o presidente, representando Daniel aí, vai entrar na Copa dos Leões. Só que a Bíblia diz que o rei jogou Daniel na Copa dos Leões. Mas naquela noite ele passou em jejum e oração. Ele clamou muito a Deus para que aqueles leões não destruíssem a Daniel. E foi o que aconteceu. Então a nossa parte é isso, é orarmos, manifestarmos nossa indignação e principalmente acreditar no Deus que levantou o nosso presidente. Essa foi a palavra que o Senhor me deu depois que eu perguntei para ele. Por que vão forjar provas contra o presidente? Vai criar um monte de coisas que eles não conseguiram. Assim como fizeram esses 120 que forjaram uma situação para ele perder, para ele ser sacrificado. Só que essa potestade que está lá no STF, esses demônios, além de serem expulsos, esses ministros vão pagar caro. Muito caro. Oremos pelo nosso país. Deus abençoe vocês.